A gente vai começar uma nova série chamada Abundância, o reino de Deus entre nós. Eu pensei em juntar essas duas questões, primeiro porque a palavra abundância é uma palavra que tem sido muito utilizada, é uma palavra que está nas redes sociais, tem muito coach falando, muito psicólogo falando, muita gente usando esse termo, e a Bíblia fala sobre isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas, quando as pessoas têm utilizado essa palavra abundância, elas têm utilizado essa palavra de forma um tanto quanto equivocada. Ou melhor, elas têm utilizado essa palavra de acordo com o seu contexto sociocultural. E o nosso contexto sociocultural é um contexto onde o materialismo impera. Então, quando as pessoas pensam em abundância, elas pensam em prosperidade financeira, em prosperidade material, em riquezas. Só que quando Cristo está usando a palavra, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, o contexto com que ele está falando é o contexto do reino. É a abundância de experimentar o reino de Deus na terra, experimentar a graça, a misericórdia, o amor, o favor de Deus na terra. Por isso eu usei o tema abundância, o reino entre nós. Essa é a abundância que a gente pode experimentar, que é experimentar o próprio Deus vivendo em nós. Quando Ele promete vida em abundância, o que Ele está dizendo é que o Espírito faria morada no nosso coração. E o Espírito, ao fazer morada no nosso coração, ele nos traz num patamar não de escravos, mas num patamar de amigos, num patamar de intimidade com o próprio Deus. É por isso que Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo. E num outro momento, Paulo vai dizer o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo seguinte ele diz: mas Deus nolo revelou por meio do seu Espírito. Em outras palavras, aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem ouvidos ouviram, aquilo que nem jamais penetrou no coração humano, por causa do Espírito Santo habitando no nosso coração, nós passamos a experimentar. Nós passamos a, com os nossos olhos, ver, com os nossos ouvidos, ouvir e com o nosso coração experimentar dessa abundância, a vida do reino entre nós. E para a gente poder meditar a respeito dessa palavra, eu gostaria de ler Mateus capítulo 6, versículo 33. É um versículo muito conhecido e esse versículo ele vai ser a chave da nossa reflexão a respeito dessa série, tá bom? Mateus 6, 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Até aí, quando eu estava para ir para o seminário, isso em 2009, estou ficando velho. Eu sei que uma das coisas que estava me impedindo de ir para o seminário, uma das coisas que estava mexendo muito com o meu coração a respeito, vou ou não vou para o seminário, é que eu praticamente criei a minha irmã como uma filha. E eu fiquei pensando, se eu for embora, quem vai cuidar dela? Se eu for embora, quem vai poder direcionar os passos dela? Quem vai poder cuidar dela? E eu lembro que o pastor da minha igreja lá em Tamonte disse assim para mim: Tiago, busque em primeiro lugar o reino e deixa que a tua família, Deus vai cuidar. Busque em primeiro lugar o reino e as coisas a respeito da sua casa, Deus vai colocar a mão e Deus vai orientar. Aí aquilo trouxe uma segurança, uma paz, um conforto para o meu coração e foi isso que eu fiz. Mas quando chegou 2013, eu estava com as vestes para ir para minha formatura, a beca, o chapeuzinho, tudo bonitinho. A minha mãe foi para prestigiar, minha irmã foi para prestigiar e minha mãe
eu estava para sair, a minha mãe, deixa eu só te contar uma coisa. Minha irmã na época tinha 13 anos. Ela disse assim, a sua irmã perdeu a virgindade. E a Thalita, minha esposa, falava assim para mim, Tiago, você sabe que um dia sua irmã vai namorar, né? Eu falava para ela, eu não quero conversar sobre isso. Eu espero que minha irmã comece a namorar com 95 anos e case lá para os 99, que está tudo bem. Ou eu falava assim, não, a minha irmã vai ser a primeira freira gospel, tá? E minha mãe falou isso. Eu lembro que eu fui para o quarto chorar, e antes de ir para o quarto eu só falei assim para ela, viu, você podia ter dito amanhã. Faltou um pouquinho de bom senso. E fui para o quarto chorar. Ok, esse tempo passou. 2015, 2 anos eu depois de formado, eu tinha prometido para minha irmã, quando ela fizesse 15 anos, eu a iria levar para os Estados Unidos. A gente juntou dinheiro por 4 anos, vendi uma moto. Eu falei, agora a gente vai todo mundo pela primeira vez. A gente iria em março de 2015, outubro de 2014, a minha irmã manda uma mensagem no Facebook. Não vou mais para os Estados Unidos, ponto. Estou grávida, ponto. Vou me casar, ponto. Quer ser padrinho? Vocês estão rindo porque não é irmã de vocês. Eu liguei na hora, a minha irmã atendeu, eu falei, eu não quero falar contigo, eu quero falar com a minha mãe. Minha mãe não quer falar com você. Aí depois de fala, não fala, minha mãe atendeu, eu falei assim, que história é essa que ela vai casar? Não se conserta um erro com outro erro. Para, isso é um absurdo. Aí minha mãe falou, eu não casei com seu pai, você não teve um pai. Eu não quero que isso aconteça com meu neto. Por isso eu já emancipei a sua irmã e sim, ela irá casar. Eu falei assim, ela precisava não casar, mas apanhar. E aí, depois de muita discussão, eu desliguei o telefone e eu comecei a chorar, falando assim, Deus, o Senhor não iria cuidar da minha família enquanto eu busco o Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas? Hoje, 2025, olhando para trás, a minha irmã tem um filho de 9 anos, continua casada, é formada em engenharia, está super bem. Ela tem uma casa própria, eu não tenho. E eu olho e falo assim, aos meus olhos tudo tinha dado errado. Mas o Deus que falou, me busca em primeiro lugar, que eu vou cuidar da sua casa, estava cuidando do jeito dele. Eu não sabia, e eu não sei o jeito que ele tem. Ele é soberano. E ele é capaz de transformar maldições em bênção. Ele é capaz de transformar as nossas bagunças para a honra e glória dele. Como ele faz isso? Eu não sei. A proporção para eu entender eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é a mesma proporção de eu chegar para o meu cachorrinho, que é um shih tzu, e explicar para ele física e alguma equação matemática. Eu acredito que eu ainda estou reduzindo, é um eufemismo para a distância da magnitude de Deus e do propósito dele, para aquilo que eu posso compreender a respeito de quem ele é e de como ele age e como ele faz. Por isso, cabe a nós buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e confiar que todas as coisas nos serão acrescentadas. Diante disso, eu quero tentar trazer um pouco o contexto desse texto. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Se você pega o começo do sermão, fala assim, olha, e os discípulos se assentaram e ele passou a ensiná-los, dizendo. Por isso, muitos estudiosos vão dizer, o Sermão da Montanha é direcionado aos discípulos. Só que no final, lá no capítulo 7, quando o Sermão da Montanha termina, fala assim, e a multidão estava maravilhada com os seus ensinamentos. Aí outros teólogos vão dizer, não, é para a sociedade como um todo. O Gerhard Fink,
um teólogo alemão, ele vai dizer o seguinte: o Sermão da Montanha é uma normativa para Israel, sendo representado pelos 12 discípulos. Nós agora, como novo Israel, nós agora como novo povo de Deus, somos convidados a viver essa ética do Sermão da Montanha, essa dinâmica do Sermão da Montanha, essa perspectiva do Sermão da Montanha. Então, essa mensagem dada à multidão, representada pelos 12 discípulos, é uma mensagem destinada a nós. E nós precisamos ouvir atentamente aquilo que o Senhor está dizendo para o seu povo nos dias atuais. Desse modo, a relação é, o convite de Deus para o seu povo é: busquem a minha ética, busquem o meu reino, vivam uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de ações que reflitam a minha glória e o meu poder. E aqui, de modo bem específico, há uma chamada, há uma relação com a vida material, uma chamada à confiança em Deus, em vez de uma ansiedade pelo futuro. Jesus, nesse modo, ele contrasta os valores do reino de Deus com as preocupações terrenas, desafiando os ouvintes a viverem com prioridades espirituais, a viverem uma vida olhando a graça, o favor e a direção de Deus no dia a dia, no cotidiano. Traduzindo em miúdos, veja Deus agindo no seu trabalho, nas suas amizades, no seu casamento, no desafio de ser filho, no desafio de ser pai, no desafio de ser marido, no desafio de ser esposa, no desafio com as ansiedades do negócio, nos desafios na dinâmica com o patrão, com o funcionário, com colegas. Priorizar o reino não quer dizer que você tenha que ficar na igreja de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Mas viver o reino quer dizer, faça o que você faça com a visão do reino. Viva o seu cotidiano, mas entendendo que o material não é tudo. E aqui também há um contraste com o mundo pagão, porque o mundo pagão ao redor de Israel era um mundo voltado para aquilo que é material. E os próprios judeus acreditavam e faziam a correlação de prosperidade com bênção. Então, se uma pessoa era próspera, ela era abençoada. Se aquela pessoa fosse uma pessoa com poucos poderes aquisitivos ou um mendigo, essa pessoa ela era amaldiçoada por Deus. Jesus está falando, parem com isso. Vocês que participam do meu reino e são promotores do meu reino, vocês não devem levar aljava, vocês não devem levar bolsas, vocês não devem sequer levar sandálias. Vão e proclamem. Aqui Jesus está contrastando com todo o mundo pagão e com a própria superstição judaica. Ele está mostrando que a vida do reino e a abundância do reino tem outras perspectivas, tem outras prioridades. Para ilustrar, imagine um homem chamado João. João não tem nada a ver com nenhum de nós, tá? João é um nome francês, está lá na Europa, não tem nada a ver com a gente. Mas pense no João, um homem trabalhador, dedicado à família, mas esse homem ele está constantemente preocupado. Eu sei que isso não acontece aqui, nós não vivemos ansiosos nem preocupados com amanhã, né? Mas vamos pensar lá no seu João. Todas as noites João ficava acordado até tarde, calculando as despesas, pensando em como garantir um futuro melhor para os filhos, como pagar as contas no final do mês. Ele ficava, antes de dormir, maquinando como seria o dia seguinte, pensando, aquela insônia, sabe, de que, poxa, eu podia ter feito mais, aquela insônia de, parece que as coisas não estão do jeitinho que eu gostaria, aquela insônia de que, será que eu vou dar conta? Então, eu sei que vocês não sabem o que é isso, mas imagine comigo. Um dia, João está num café com um amigo e ele começa a desabafar sobre como que ele se sente e como que ele
vê que tudo o que ele faz não é suficiente. Ele trabalha, faz horas extras, mas ainda sente que a vida está escapando dos seus dedos. Seu amigo ouve atentamente e pergunta: João, se você pudesse ter tudo o que você está buscando, dinheiro, segurança, sucesso, você acha que finalmente estaria em paz? João para. Não tinha refletido sobre isso. Ele responde: talvez. Mas e se ainda faltar algo? Seu amigo sorri e lhe responde: a verdadeira paz não vem de ter tudo o que queremos, mas de confiar em quem pode nos dar o que realmente precisamos. Aquela conversa não é sobre João. Aquela conversa é sobre nós. Eu lembro que quando eu pedi a minha esposa em casamento, eu ganhava R$400, ela ganhava R$300. E ela tinha R$2.000 guardado porque ela queria comprar um Fusca. Aí ela falou assim: com esses R$2.000 a gente vai fazer uma festa. Falei: vai dar bom não? Vamos pegar esses R$2.000 e fazer um passeio? Ela: não, meu sonho é casar na igreja, fazer festa. Aí eu: 2.000? Ela: é o que a gente tem. Aí eu lembro que foi a nossa primeira discussão, porque eu falei assim: viagem. Ela falou: festa, viagem, festa, viagem, festa. Aí eu lembro que eu estava chorando, eu falei assim para ela: você vai ver, Deus vai nos dar a viagem e a festa. Aí a minha cunhada me chamou e falou assim: Tiago, você quer entregar panfleto na rua? Eu falei: quanto ganha? Ela: R$35 o turno. Eu: pô, 35, eu posso fazer 3 turnos? Ela falou: pode. Eu falei: pô, 1.200 mais os 400, 1.600, estou voando. A minha esposa foi entregando currículo, ela é professora de inglês, o último currículo ela entregou na mão da dona da Wizard. Essa mulher olhou e falou assim: poxa, seu currículo é legal, mas ontem veio uma moça que morou 12 anos em Londres, a gente contratou ela. Ah, não, tá bom, obrigado. Ela vai embora. No dia seguinte a dona liga e fala assim: eu não gostei da moça, você quer vir trabalhar no lugar dela? Falei: tá bom. E salário? Ela: 1.750. Caramba, nunca vi tanto dinheiro na vida. Eu lembro que a gente casou no alto da Serra da Mantiqueira, num hotel que a Xuxa estava querendo comprar, lindo. No dia que eu estava entrando, estava tudo pago. A nossa casa toda mobiliada. Graças a Deus a gente teve 500 padrinhos cada um. De gravata a gente levantou R$5.000. Meu padrasto deu uma viagem para João Pessoa, até lagosta em João Pessoa eu comi. Eu sei que quando a gente voltou a gente comeu Cup Noodles, mas em João Pessoa a gente aproveitou, fizemos um mergulho e tal. Por que eu estou contando isso? Naquela época, R$400 eu estava voando. Hoje eu olho e falo assim: nossa, estou tão apertado, só que eu não ganho mais R$400. A questão não está no quanto a gente ganha, mas onde está o nosso coração. Quais são as nossas prioridades? O que nos move de fato? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a perspectiva. É isso que a gente precisa priorizar. Quantas vezes você se pegou preocupado com o futuro? Se haverá o suficiente para sustentar sua vida, sua família ou cumprir os seus sonhos? Todas essas preocupações, entenda, elas são legítimas, mas Jesus nos oferece um chamado radical em Mateus 6,33, uma mudança de foco, uma mudança de prioridade, e Ele vai garantir que isso gera paz no coração, que isso gera uma transformação, uma metanoia. Será que você não tem vivido ansiosamente porque as suas preocupações são terrenas? Será que você não tem vivido ansiosamente porque o seu coração está no lugar errado? Será que você não tem vivido ansiosamente porque você ainda não confia no caráter de Deus? Será que você não tem vivido ansiosamente porque a sua prioridade ainda não é o reino de Deus e a sua justiça?
às vezes eu fico refletindo sobre a postura do apóstolo Paulo. E toda vez que eu paro para refletir sobre Paulo, eu falo, eu não sou crente. Eu acho que eu estou muito distante do reino. Porque eu escuto Paulo falando assim, Romanos 8, quem pode nos livrar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele fala, perseguição, fome, nudez, perigo de morte, anjos, demônios, o porvir, o presente. E assim, ele não está falando como um acadêmico que escreve para os seus alunos. Ele é o cara que de fato foi apedrejado, que de fato foi dado como morto, que de fato naufragou, foi picado por cobra. Ele foi de fato um homem que esteve preso. E aí esse mesmo homem escreve o seguinte, pensa comigo, vai, você que reclama da unha encravada, pensa comigo. Ele está falando assim, depois que ele viveu isso tudo, as nossas leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com a glória que nos está destinada a Cristo Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Eu, quando paro para pensar sobre isso, eu falo assim, Tiago, você ainda está reclamando? Tiago, você ainda está de fato questionando o agir de Deus? Paulo está na prisão e assim, a sentença está para sair e ele vai dizer assim, eu não sei o que é melhor, morrer e estar com Cristo ou viver e continuar aqui com vocês. Não, minto, eu sei o que é melhor, é morrer e estar com Cristo, mas por amor a vocês, eu sei que Deus ainda vai me conservar um pouco mais com vida. Gente, a gente olha e fala assim, colesterol alto, será que eu vou morrer? Começa a dar desespero, taquicardia, insônia. Você faz um exame, tá tudo ok, aí tem uma coisinha fora do lugar, você fala assim, eu vou escrever meu testamento, eu vou melhorar o seguro, já liga pros filhos, fala, olha, papai ama muito vocês, a mamãe é apaixonada por vocês, já começa a se despedir. O que está acontecendo? Não, é que papai pegou uma gripe forte. Vai que... Você consegue perceber quais são as nossas prioridades? Você consegue perceber onde está o nosso coração? É por isso que Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aqui, nesse contexto do Sermão do Monte, Jesus está desafiando o padrão de vida dos ouvintes. Ele está apontando para uma conduta de confiança absoluta no Pai Celestial. Porque se você for ler o contexto, do versículo 26 ao versículo 30, ele vai dizer assim, olha, o Pai cuida dos passarinhos. Eles não estão plantando, não estão semeando, não estão trabalhando de segunda a sexta. Alguns de segunda a sábado, outros de segunda a segunda. Ele está falando, não, esse pessoal, esses passarinhos não estão fazendo nada. Entretanto, o Pai tem cuidado deles. Por que vocês se preocupam com o que se vestir? Olha os lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, se compara com deles. Aí vai falar, por que vocês estão ansiosos com essas coisas? Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é um desafio radical. Isso é um desafio que não nos leva à estagnação. Já que Deus vai me dar, eu vou ficar paradinho. A questão não é essa. O confiar é, Deus, eu vou fazer o meu melhor, mas eu sei que o resultado vem do Senhor. Eu não vou ficar me preocupando com promoção no trabalho. Eu vou me preocupar em fazer o que eu tenho que fazer com excelência. Eu não vou ficar me preocupando se eu vou passar em alguma coisa, se eu vou receber aquilo ou vou deixar de receber, se as coisas que eu estou sonhando vão acontecer ou não. Eu vou fazer o meu melhor para a honra e glória dele. E o resultado eu deixo nas mãos do Senhor. Eu lembro que quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu estava conversando com o Renato, que é o meu mentor, e eu falei assim para ele, Renato,
Deus me chamou para ser que nem Paulo, plantar diversas igrejas. Eu quero poder impactar o mundo. Aí o Renato olhou para mim com um sorriso amoroso e disse assim: Tiago, para de se preocupar com a abrangência do seu ministério. Se preocupe com a profundidade. Deixa que a abrangência Deus cuida. Se Ele quiser que você plante inúmeras igrejas, você vai plantar. Se Ele quiser que você plante uma e viva a vida inteira nessa igreja, é isso que Ele vai fazer. Não se preocupe com o impacto do seu ministério. Se preocupe com a profundidade. Quando nós estivermos diante da glória de Deus, Ele não vai perguntar quão bem sucedido você foi. Ele não vai olhar e falar assim: quão impactante foram as suas redes sociais, quantas pessoas estavam dentro das suas igrejas. Ele vai olhar e falar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A dinâmica do reino, ou o sucesso do reino, ou a abundância do reino, não tem a ver com os nossos padrões de abundância, de sucesso, de glória. É totalmente antagônico, subversivo, contracultural. É para esse estilo de vida que Cristo está nos chamando. Esse trecho que a gente leu, ele aborda diretamente a questão da ansiedade. Uma questão que já acontecia no tempo de Jesus, que acontece nos dias de hoje. E Jesus exorta os seus discípulos a não se preocuparem com as necessidades básicas: comida, bebida e vestimenta. Ele ilustra seu argumento dando 2 exemplos na criação: os pássaros e os lírios. Desse modo, o desafio é para a centralidade no Evangelho. Buscar o reino significa submeter toda a vida ao governo de Deus, vivendo de acordo com seus valores, que são justiça, amor, fé, esperança. É você fazer o que tem que fazer, buscando justiça. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Tem a ver com você fazer o que tem que fazer com amor, por amor. Eu faço o que eu faço. Não é esse amor Vinícius de Moraes, paixão, coisas que mexem com as nossas emoções. O amor de Paulo é totalmente o oposto ao amor de Vinícius de Moraes. Porque ele fala: ainda que eu dê todos os meus bens e dê o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, de nada me adianta. Porque para ele, amor não é sentimento. Para ele não é uma decisão. E eu sei que muitos pastores falam que amor é decisão, e eu discordo desses pastores, porque eu posso tomar uma atitude muito bonita com uma motivação totalmente equivocada. Eu posso chegar para minha esposa e dar para ela um buquê de rosas, e a motivação é que eu pisei na bola e eu esqueci o dia do aniversário dela no dia anterior, ou feito alguma besteira e agora eu quero me redimir. A atitude, a decisão parece bonita, a motivação está equivocada. Por isso que amor na Bíblia é um princípio de vida, é uma lente pela qual eu olho pessoas e relações. Por isso que ele fala que a gente pode amar o inimigo. Não é que eu tenho que olhar para o meu inimigo e morrer de amores por ele. Eu posso no coração estar cheio de ódio, mas a minha atitude é, apesar de eu querer que você morra, miserável, eu vou fazer o meu melhor por você, porque Deus me amou primeiro. Então, eu faço o que eu faço, não porque eu vou com a sua cara. Eu faço o que eu faço, não porque eu gosto de você. Eu faço o que eu faço, não porque eu sou bonzinho. Eu faço o que eu faço porque existe um princípio norteador para a minha vida. Então, por amor ao meu Deus, por subserviência ao meu Deus, eu vou te servir. Não porque eu mereça, não porque você mereça, mas porque Ele me chamou para viver amorosamente. Essa é a dinâmica do reino. Esse é buscar em primeiro lugar o reino. E também, esse desafio, ele contrasta com as preocupações comuns. Enquanto o mundo persegue o ter, Jesus nos chama uma vida centrada no ser. O ápice desse ensino, Jesus redefine as prioridades dos seus seguidores. Quem vocês serão?
Qual justiça vocês têm buscado? Para onde a sua vida aponta? Para quem a sua vida aponta? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Quando eu estava procurando na internet uma ilustração sobre isso, eu me choquei com essa ilustração. Eu fui até buscar para ver se ela era verdade ou não, que eu falei assim, não é possível que isso aconteceu. E está na biografia desse homem, George Miller. E a história é o seguinte, eu quero lê-la para vocês, tá? George Miller, um cristão alemão do século XIX, ele ficou conhecido por sua vida de fé extraordinária. Ele fundou vários orfanatos na Inglaterra, abrigando milhares de crianças necessitadas. Mas o que realmente impressiona é que Miller fez isso sem nunca pedir dinheiro para ninguém. Ele simplesmente confiava que Deus proveria tudo o que era necessário, enquanto ele se dedicava a buscar o reino de Deus e cuidar das crianças. Olha agora, em uma manhã, no orfanato, as crianças estavam sentadas à mesa para o café da manhã. Os pratos, copos e talheres estavam postos, mas não havia comida, nenhum pão, nenhum leite, absolutamente nada. Mesmo assim, Miller pediu que todos se sentassem. Ele levantou-se e fez uma oração simples. Senhor, agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dará. Logo após a oração, ouviram uma batida na porta. Era o padeiro local. Ele explicou que não conseguira dormir na noite anterior e sentiu que Deus o estava direcionando a fazer pão para o orfanato. Momento depois, o leiteiro também apareceu. Seu caminhão tinha quebrado em frente ao orfanato. Ele decidiu doar todo o leite que tinha antes que estragasse. Aquela manhã foi um testemunho vivo de Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Quantas vezes nós confiamos em Deus a esse ponto? É engraçado porque na minha trajetória eu já experimentei Deus fazendo essas coisas e ainda assim eu tenho muita dificuldade em confiar. Eu já vi Deus ser gracioso, tirar água de pedra. Eu já experimentei essas coisas. Não é que eu sou cético quanto a isso. Eu já vi Deus fazendo isso comigo. Eu precisando de uma pasta de dente, a pasta de dente vinha. Eu precisar de um sabonete, o sabonete vinha. Eu precisar de um desodorante, o desodorante vinha. E você fala, Tiago, então hoje você confia. Mais ou menos. Ainda assim o meu coração questiona. Ainda assim o meu coração oscila. Ainda assim eu olho e falo assim, será mesmo, Deus? E aí eu vou lendo essas coisas, eu falo, Senhor, como eu preciso me arrepender. Como eu preciso mudar minhas prioridades. Como eu preciso repensar minha conduta como cristão. Seguindo, indo para o nosso final, como de modo prático eu posso então buscar em primeiro lugar o reino? Em primeiro lugar, submeta seus planos a Deus. Busque diariamente a direção de Deus em oração. Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Submeta os seus planos a Deus. A gente começou o ano. Quantos não fizeram um propósito? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou priorizar a família, esse ano eu vou priorizar a espiritualidade. Quantas dessas promessas não foram feitas no ano passado? Eu até brinquei com um amigo meu que ele falou assim, esse ano eu vou emagrecer. Eu falei, o propósito do ano passado era perder 15, desse ano é perder 18, né? Que os 15 não deu conta, subiu 3. Mas quanto dos nossos sonhos, projetos estão submetidos a Deus?
Segundo, ame as pessoas ao seu redor. Viva os valores do reino, praticando compaixão e justiça. Miqueias 6,8 vai dizer: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A gente precisa olhar mais as pessoas como filhos de Deus. Amar menos coisas, amar mais pessoas. Usar menos pessoas e usar as coisas para abençoar pessoas. Terceiro, confiar na provisão divina. Seja grato pelo que você tem e confiante no cuidado do Pai. Filipenses 4,19 diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por fim, de modo prático, faça um simples exercício. Ao planejar a sua semana, aproveita, hoje é o primeiro dia, chegue em casa e ao planejar a sua semana, identifique uma área que você pode priorizar o reino. Talvez dedicar tempo ao serviço da igreja, ajudar alguém da sua família, ou uma pessoa que você sabe que está passando uma dificuldade, zelar e investir um pouco mais no seu casamento, cuidar e passar mais tempo com seu filho, rever um amigo de longa data que você não vê, alguma pessoa que você sabe que está passando por alguma luta, ligar e marcar um café, enfim. Ao pensar a sua semana hoje, busque, pois, em primeiro lugar o reino. E para a gente terminar, hoje, você está pronto para mudar a sua perspectiva? Deixar de perseguir o passageiro e começar a buscar o reino eterno? O reino de Deus está disponível para todos nós agora. O reino de Deus está entre nós. O Espírito de Deus habita o nosso coração, habita o coração daquele que crê. A questão é, a gente tem que parar de entristecer o Espírito Santo com a conduta e a rotina de vida que a gente tem vivido e buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, confiante que todas as coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar?